Bom dia, turma. Primeiro ano, né? Próxima aula, vamos lá para a nossa aula de hoje. Meu nome, então, para quem não conhece, é Daniel, professor de Filosofia, disciplina esta que nós vamos trabalhar hoje o tema o método cartesiano, filósofo René Descartes. Só fazendo uma retomada da aula anterior, para a gente se situar, para quem não veio, que está meio perdido, para entender a relação, né? Estamos começando a modernidade, século XV até o século XVIII, período longo de 3 séculos, que precede a Idade Média. Idade Média que tinha como explicação para os acontecimentos, enfim, né, explicação em busca do conhecimento baseado na fé, na crença, na religiosidade, no pensamento teológico cristão. Né? Explicava o mundo, tudo a partir de Deus, a vontade de Deus, né? Por que joga um pagador para cima e cai, uma pedra para cima e cai, por que chove, tudo era a vontade de Deus. Né? E a modernidade vem romper com isso, os pensadores da modernidade vem romper com uma tradição. Né? Existe aqui uma ruptura, né? Ruptura do paradigma. Paradigma é um filtro, é um modo de ver, né? um óculos pelo qual você explica e vê a realidade. Então, por que é a ruptura de paradigma? A Idade Média explicava através de Deus, a modernidade, resumindo para vocês, é a razão, por isso racionalismo, né? É a confiança de que a razão é capaz de explicar a realidade, explicar os acontecimentos e obter, né, conhecimento certo e seguro das coisas. Muito bem, então, esses autores se propõem, né, a estabelecer um método, apresentar, construir um método, segundo o qual, passando por algumas etapas, a gente chegue no final e conclua um conhecimento certo e seguro. Um desses autores, responsável pela construção do método, é René Descartes, pai do racionalismo, pai da modernidade. Agora, quando eu falo dessa ruptura, esses autores também é importante falar que eles estavam calculando o risco que corriam, por causa do contexto, né, religioso. Tinha a Inquisição, tinha, alguém você já deve ter ouvido falar, né, o Santo Ofício, o Tribunal do Santo Ofício, que aqueles que questionavam, atacavam os dogmas, as afirmações da igreja, ditas como verdades divinas, né, eram condenados, eram perseguidos, torturados, condenados até a morte, muitos deles, né. E um desses autores, como eu disse, é o René Descartes, porque René Descartes vai apostar na razão, né? Então, no conhecimento, na capacidade do ser humano, na possibilidade de o ser humano, através do uso da sua razão, conseguir chegar ao conhecimento das coisas, né? E para isso René Descartes propõe um método que, segundo ele, é composto de 4 etapas. Só que antes da gente chegar nas etapas, o que eu quero falar para vocês é como que o René Descartes chega, como que ele constrói esse método, né? Então, vou explicar para vocês, o Descartes, primeiro ele começa a duvidar, suspeitar dos sentidos. Sentidos, visão, audição, olfato, paladar, né? E tato, os 5 que nós conhecemos. Então, para o René Descartes, os sentidos não são confiáveis, os sentidos não são seguros, são enganosos, podem nos levar, a experiência sensorial pode nos levar a sérios equívocos. Usando o exemplo do Descartes, do sonho, como posso propor para vocês um questionamento, como que os sentidos não podem ser confiáveis, o René Descartes dá o exemplo do sonho. Então, quando a gente está sonhando, muitos já teve um pesadelo, quem aqui, né, nunca teve um pesadelo? Todo mundo acho que já teve. E as reações que a gente tem são muito fortes. A gente às vezes acorda no auge, né? Desperta do sonho, está suando, encharcado de suor. E até se a gente pudesse acender uma lanterna do celular, podia ter ver que certamente as pupilas dos olhos vão estar dilatadas, né? De repente com uma expressão de medo, se você no pesadelo está fugindo de alguma coisa, está sendo ameaçado, né? Enfim, né? As reações fisiológicas são de todos os tipos. O coração acelera quase 300 por hora, tanto batimento. Por quê? Porque naquele momento, quando concretamente, vamos dizer assim, nada está acontecendo, mas no sonho é como se as coisas estivessem acontecendo, porque você sente, né? Você vive, é como se você vivesse aquilo, encontra pessoas e tem a impressão de que aquilo é real. A gente pode até trazer para a nossa realidade sala de aula, aqui da aula, como garantir, né, que isso que está acontecendo aqui, que você está assistindo aqui, é realidade, é real, ou é um fruto de um sonho, né?
fruto de uma ilusão. Muito bem, então René Descartes diz, né, os sentidos enganam. As coisas, dúvida metódica, duvidar da existência das coisas da externa, duvidar que as coisas sejam como de fato se nos apresentam, né, duvidar da extensão do nosso corpo, né. Eu posso duvidar que o corpo seja como eu sinto, René Descartes diz, é possível. Agora tem uma coisa que eu não posso duvidar, é que eu duvido. Não posso duvidar que eu penso. E se penso, eu existo. Cogito ergo sum, a famosa frase de Descartes, né? Eu sou uma coisa pensante, sou uma coisa existente. Então aqui a existência correlacional, intrínseca entre a existência e o pensamento, né? O pensar e a existência, condição sine qua non de pensar é o existir, né? Então René Descartes diz, olha, agora a razão, o ser humano, nossa capacidade racional é capaz de conhecer a realidade. Mas, só que a razão, para Descartes e para os racionalistas, por si só, ela não dá conta de explicar, né? Ela precisa de um método para orientar ela mesma a percorrer um caminho, né? Método, caminho, rodos do grego, né? Caminho, meio pelo qual se passa para chegar no fim. O fim, essas seriam as ideias claras e distintas que o René Descartes fala, né? Então, ele propõe, né, dessa forma, o método cartesiano com suas 4 etapas. Primeiro, a evidência. Evidência é aquilo, se eu tenho um dado, uma situação, um objeto que se apresenta a mim, eu tenho que primeiro questionar, não tomar aquilo como certo e verdadeiro antes de primeiro verificar, né? Não é porque alguém disse, a tradição falou, sempre foi assim que eu vou tomar como verdade, mas eu vou averiguar. E aquilo se apresentando como certo, evidente para mim, o próximo passo seria analisar. A análise seria você desmembrar o todo, o objeto, a situação do problema no todo, em pequenas partes, né? Para facilitar a compreensão. Porque o risco, segundo Descartes, de pegar o problema no todo é de você cometer equívocos, desconsiderar alguns pontos circunstancial que vão afetar depois na conclusão, né? No entendimento do todo. Terceiro passo, então, depois da análise, é síntese. É você notar que existem ideias simples e menores e ideias maiores e mais complexas, compostas, né? E você fazer esse processo, então, de uma forma crescente e ascendente, indo das simples e menores para as mais compostas, complexas e mais difíceis. Então, você pega um elemento, um fator, né, que foi desmembrado na etapa anterior e vai subindo, galgando degraus, né, até os mais complexos. E por último, não menos importante, a revisão. Nada mais é do que revisar todos os passos passados anteriormente, para ver se você não desconsiderou, não se equivocou, deixou de prestar atenção, não ouviu de maneira equivocada algum elemento, algum dado, né? O método cartesiano, sua extrema importância até os dias de hoje, é usado inclusive em várias áreas do conhecimento, no conhecimento científico, na produção de conhecimento, na formulação de novos problemas, né? Na própria educação, no ensino, nós temos as nossas várias disciplinas, da qual a filosofia é uma. Então, no início era um todo, né? um saber que foi desmembrado em várias disciplinas, depois vai ser sintetizado, né? Então, o que René Descartes propõe, resumindo a aula, nós vamos fazer um fecho aqui, nós vamos encerrar por hoje, né? É possível conhecer a realidade, o que as coisas são. Para conhecer, eu preciso duvidar. Duvidar através da dúvida metódica e duvidar através do método, né? Para chegar, então, a ideias claras e distintas a uma possível certeza, conhecimento certo e seguro. Mesmo que essa certeza seja transitória, você está ancorado no método, no processo. Não é fruto do eu acho, do achismo, mas é você que chegou àquele conhecimento através do uso da tua razão. Então fica aí, né, uma dica do René Descartes, aí, um método importantíssimo aí para a gente aplicar, para analisar os problemas teóricos ou práticos. É isso.